continuando a série Sem Produção há Solução, onde sem muita produção, sem corte, sem edição, eu compartilho alguma coisa que vem pipocando aqui na minha cabeça que pode ser interessante para alguém. Eu queria falar um pouco dessa situação nova que estamos passando, né, com essa situação da pandemia, onde a gente não pode sair de casa, estou aqui em home office ainda, e onde novas situações têm se apresentado todos os dias para as pessoas, né? Quando eu comecei a dar aula na universidade, minha primeira disciplina, dada até pelo professor Renato, que na época era coordenador dos cursos de fotografia, design e publicidade, então a primeira disciplina que eu recebi para lecionar foi uma disciplina que se dividia em duas, né? Na primeira parte se chamava Processo Criativo e até o meio do semestre, e a segunda parte Criatividade e Inovação. Quando eu comecei a dar essa disciplina, eu não tinha nem ideia do que era esse assunto. E é engraçado que quando eu comento aqui nos Estados Unidos sobre eu ensinava disciplinas relacionadas e eu, na verdade, ensinava criatividade, né? E as pessoas ficavam surpresas, como assim tu ensinava criatividade? Porque não tinha um termo, assim, eu não conseguia ainda achar um termo. Apesar de muito da literatura ter vindo daqui dos Estados Unidos, as pessoas ficam ainda, né, surpreendidas que eu ensinava criatividade. E a questão não é ensinar criatividade nessas disciplinas, a questão é retomar a criatividade, proporcionar um ambiente criativo para as pessoas que estavam ingressando num curso que exigia, né, a base de tudo seria essa questão criativa, né? E aí eu comecei a estudar, né? Eu tive que buscar muita literatura, tive que ver muitos vídeos, ir atrás e nunca parava, né? Sempre estava atrás de novos assuntos, de renovar a disciplina, né? Não ficar na mesma, sempre passando de semestre para semestre. E é engraçado, né, que quando a gente fala assim, eu ensinei ou eu dei aulas, né, parece assim, imponente, né, vou dar aulas porque sei tudo. Nossa, eu digo que dar aula é aprender todos os dias. Aprendi tanto com meus alunos, tenho muita saudade, essa troca é muito legal. Eu me divertia muito, até porque as minhas disciplinas, de repente, na sua maioria, eram disciplinas mais leves, né? Onde eu tinha que realmente fazer brincadeiras, eu tinha que criar novas situações, então ela era mais propícia à leveza, né? As pessoas não iriam para minha aula e se tornava algo cansativo. E eu lembro que quando eu ensinava a parte de processo criativo, a ideia era justamente as pessoas saírem da caixa, né? A minha geração foi uma geração que foi muito ensinada assim, a responder o que o professor perguntava, a fazer o trabalho conforme os moldes que o professor nos dava. Sempre tinha um molde, né? Sempre tinha uma linha, não era incentivado, não é que não se podia, mas não era incentivado a pensar aquele assunto, né? A discutir, a discordar. Eu sei que agora as gerações, graças a Deus, né, estão tendo outra base. E a minha questão, discutindo com o professor Renato sobre isso, o que ele queria, né? O que ele esperava dessa disciplina, e ele justamente assim, principalmente na área da inovação, a ideia era que o mundo estava mudando naquela época, né? Comecei a dar aula em 2015, se eu não me engano, 14, 15. Não, desculpa. A última disciplina que eu dei foi em 2015, o último ano que eu lecionei foi em 2015, mas era 2000 e fiquei 5 anos, né? 2010, 2011. Eu já tinha essa questão toda da digitalização, do mundo digital, redes sociais, então isso proporcionava um outro ambiente, até para aquelas profissões, né? Por exemplo, na profissão de fotografia digital, né? Toda essa questão do telefone proporcionar qualquer um se achar fotógrafo, então tinham questões que estavam surgindo a todo momento, tecnológicas, que a gente tinha que lidar e tinha que arranjar soluções, né? E aproveitar, muitas vezes. Eu acho que a disciplina de inovação era mais no sentido assim, abram os olhos para as oportunidades. Tá? E uma das coisas que se fala muito em inovação, muitas vezes ela ocorre num ambiente de caos.
né? Então eu acho que essa situação que estamos passando hoje, ela me deixa ansiosa num bom sentido, assim, eu fico muito empolgada porque eu vejo que nós estamos nesse momento de caos, né? Nós estamos num momento em que tudo mudou e a gente tem que pensar novas soluções. O ambiente é totalmente propício à inovação. É sair da zona de conforto, né? Começar a lidar com uma situação nova de uma forma diferente. Muita gente está sofrendo demais, né, com essa situação, negócios estão acabando, né, negócios estão se tornando obsoletos, alguns, né, nesse sentido, mas outros estão se renovando e outros estão surgindo. Eu acho que uma das coisas que vai sair muito dessa situação que estamos passando em 2020 são novas profissões, novas maneiras de lidar com as pessoas, né? Novas maneiras de relacionamento. Então eu espero que meus alunos tenham conseguido captar que quando eu chegava no curso de fotografia e dizia, agora vamos imaginar que nós não vamos mais morrer, né? Como vai ser esse mundo? Como eu posso escolher, inclusive, a idade que eu quero ficar, como vai ser a questão da fotografia, né? Quais os produtos que podem surgir dessa nova situação? Era uma das simulações que eu fazia na aula de inovação para tentar fomentar esse pensamento de temos um problema, mas temos 1000 soluções, né? Então, por exemplo, todos os grupos estavam dentro desse mesmo mundo e não que eles tinham que achar produtos diferentes, mas sempre saíam produtos diferentes. Eu me divertia muito, tenho muita saudade, porque alguns eram engraçados, assim, ao mesmo tempo, porque a gente não conseguia imaginar, né? Eu não tinha pensado numa pandemia, devia ter pensado na época, mas foi uma situação que não. Mas outras situações de caos, assim, eu tentava estimular os alunos a pensar de forma diferente, né? Eu acho que a questão de tu não paralisar, né, não ficar num certo momento, ou principalmente assim, agarrada a um passado, a um sistema que hoje já não funciona mais e sofrer por causa disso, né? Não, pensar, não, tudo bem, não funciona mais daquele jeito, tem que aprender uma coisa nova, não ser uma coisa dolorosa, né? E sim uma coisa, pelo contrário, ser uma coisa prazerosa. Acho que estamos em constante transformação. Eu agradeço muito essa disciplina, porque ela me abre ela abriu esse horizonte, digamos assim. A universidade foi uma experiência fantástica, né? Eu tive que aprender muito e continuo aprendendo. Até por isso que eu estou querendo fazer esses vídeos, porque eu continuo aprendendo. Eu acho que a disciplina me trouxe essa disciplina, né? A disciplina de que o mundo não para, a ciência não para, as coisas não param, né? Elas estão sempre evoluindo, graças a Deus. Então, acho que era isso que eu queria falar, mas sobre essa questão da criatividade e dessa questão de não se agarrar a um mundo que já não existe mais e tocar para frente, ver essas 1000 possibilidades que a gente tem nesse mundo novo, né? A questão do digital já nos proporciona situações diferentes, relacionamentos diferentes, a gente já está vendo, né? Até profissionais, né? Relações diferentes profissionais, muitas coisas que a gente estava tão acostumado a fazer e hoje talvez não faça mais sentido. E essa é a questão, a gente não automatizar, né? A gente conseguir ver o mundo de várias formas. E isso é a premissa básica da criatividade, é essa, né? Não fazer o mesmo caminho, olhar as coisas com outros olhares, né? Não só com um, e não parar para pensar que pode ter outros olhares. A empatia se torna quase que um resultado disso, né? Eu consegui me colocar no lugar da outra pessoa e como ela olharia aquela situação. Então, não tenha medo. A verdade, olhe para esse novo mundo com outros olhos. Eu respeito muito, que eu sei que tem muita gente passando por muita dificuldade. E é normal, até assim, eu acho que quem se recoloca numa profissão ou resolve, né, mudar de profissão no meio de um caminho, também passa pela mesma situação, né? Muito medo, muita ansiedade, não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas eu acho que a pandemia também nos ensinou que a gente não tem controle nenhum sobre a vida, né? Que a vida não está nem aí para o nosso planejamento, né? Então,
é isso. Eu acho que viver é isso. Não é ter medo. Não é tentar fazer as coisas como eram antes. E sim evoluir. Eu acho que é um momento de evolução de todos nós, né? De algum sentido a gente vai para frente. A gente vai conseguir passar dessa. Tá bom? Era mais essa questão da criatividade. Estamos no meio muito propício à inovação. Muito propício. Aproveitem. Por favor, não queiram colocar que nem foi as primeiras tecnologias que colocou o livro digital, aí o livro tu passava o dedo assim na tela para passar as páginas. Não, né? Implementem mais coisas, coloquem mais resultados. E hoje eu sou consumidora de tecnologia, eu tenho um Kindle e leio muito em inglês, até para aprender mais vocabulário. E quando eu tenho dúvida, eu tenho online ali, um dicionário, eu consigo grifar as coisas importantes, ou talvez algum assunto que eu queira pesquisar mais, e tá lá, eu consigo fazer um search, né? Consigo pegar essas informações de uma forma bem mais organizada do que antes ter que folhear todo o livro. Então, é pensar as coisas de uma forma diferente, tipo, apaga o como era feito e tenta fazer de outra forma. Eu tenho experiências maravilhosas dos meus alunos, eu fui muito feliz nessa disciplina e agradeço a vocês, tá bom? Beijo!